pessoal, começamos mais um Fala Frame e hoje com um convidado especial, Alfredo Lopes. Seja bem-vindo, Alfredo. Muito obrigado, Cleiton, muito obrigado pelo convite. Então... Legal, o Alfredo eu já conheço há algum tempo, né, Alfredo? Isso. Mas a gente se conhece aqui do dia a dia, do trabalho, e hoje a gente vai conhecer ele um pouco mais a fundo. Ô, Alfredo, eu queria que tu começasse te apresentando, né, falando quem é o Alfredo. Sim. E contando um pouco da tua história, que eu já sei um pouquinho que a gente estava conversando antes. Como que tu entrou no mercado de steel frame? Como isso entrou na tua vida? Ah, legal. Então, meu nome é Alfredo, sou engenheiro civil, formação, né? Trabalho com construção a seco desde 2014, né? Logo que eu comecei a minha faculdade, já comecei a trabalhar com construção industrializada, né? Em uma fábrica de casas de placas de concreto, né? E nessa fábrica teve um momento que eles necessitaram de uma construção bem mais leve, bem mais maleável, então a gente optou pelo steel frame. Na época eu encabecei essa parte da gestão da obra, né? Então fui lá, fiz o treinamento, treinei o pessoal, a gente montou uma linha de produção ali, a gente foi dessa maneira que eu entrei no steel frame. Tu conheceu? Né? Eu conheci, né? E de lá para cá eu venho, né? Sempre estudando, aprimorando, executando obra e estamos aí no mercado aí já há um tempo já. Desde 2014, bastante tempo, né, Alfredo? Isso, é bastante tempo. E Alfredo, hoje tu é gerente comercial aqui na Frame, né? Isso. Mas tu acaba cuidando de tudo um pouco também, né, Alfredo? Isso, eu faço uma gestão técnica comercial, né? Eu faço toda a parte de suporte aos vendedores, né? Com os clientes, até onde, né, o cliente pode chegar com o projeto dele, como que a gente pode atender, de que maneira, né? A própria gestão dos processos internos aqui na Frame, fazer essa comunicação entre venda, produção, financeiro, né? Então eu fico no meio desse tudo, fazendo esse intercâmbio entre todos os setores aí. E essa parte de gerente técnico comercial é importante, porque a venda do aço, do steel frame, não é só uma venda, né? Tem toda uma parte técnica por trás, né, Alfredo? Exatamente, é uma venda extremamente técnica, né? Então a gente tem que entender a fundo do sistema, né? A gente tem que se colocar lá no lugar do cliente para entender de fato a necessidade dele, se a solução do steel frame ela se aplica aquilo ali, né? Então em muitas ocasiões eu tive que chegar e dizer para o cliente, não, o steel frame não serve para ti, né? E às vezes o cara vem com umas ideias mirabolantes, assim, e dizer, várias vezes a gente tem que dizer não, mas na maioria das vezes o sistema atende, né? Então eu entro com esse conhecimento, com esse know-how aqui, junto com os vendedores, para oferecer a melhor solução e viabilizar, né, as obras aí da melhor maneira possível. Tu sabe dizer quantos por cento, cara, que cliente final que compram hoje aqui contigo e quantos por cento é cliente... né, construtora, pessoal já do mercado, né? Mais ou menos, tu tem noção? Olha, eu vou dizer que é um meio a meio, assim, um pouco mais a procura, né? A quantidade de orçamentos gerados, a maioria são de clientes finais, de pessoas que, né, seja para obras comerciais, obras residenciais, né, particulares, mas a procura, a maioria é de cliente final, mas os clientes de fato, a maioria são pessoas que já são no mercado, né? Mas isso demonstra como que as pessoas estão buscando, né, esse sistema, estão buscando uma alternativa à alvenaria ou aos métodos tradicionais, né? Entende? Então tem bastante cliente que não entende nada de steel frame, por isso que a parte técnica é tão importante, né? Exatamente, tem muita gente que vem assim só com um sonho na cabeça, né? Vem só com um sonho, às vezes a gente tem que traduzir esse sonho para ela, dizer como que pode atender, como que não pode, né? E às vezes é uma coisa tão embrionária que a gente não consegue atender de cara, porque o pessoal vem, às vezes, sem um projeto. Com desenho no papel? Com desenho no papel. Tem projeto? Tenho. Me manda, quando eles mandam, eu desenho no papel, né? Esse dia eu ri bastante, que o cliente ele veio e disse assim, não, mas tu me bota em contato com o teu projetista, eu explico para ele como é que eu quero, e daí ele faz o projeto. Eu digo, não é assim que funciona, né? Então, a maioria dos clientes, eles vêm assim, né? E a gente tem que orientar, né? Tem que fazer toda essa parte de informar o cliente como que funciona, como é que não é, o que a gente pode atender, né? A obra
a obra é um todo, né, muito grande, né, desde a fundação até o acabamento, a gente tem uma jornada bem grande. Nós aqui atendemos o aço, tá certo que ele representa, né, praticamente 30% ali do custo da obra, mas ele não é o todo da obra, ele é uma partezinha ali no meio, ela precisa de várias outras coisas, né? Então a gente tem que, né, orientar e conduzir o cliente nessa E a parte mais importante é o projeto, né, Alfredo? Exatamente. Eu sempre falo, né, que sem o projeto nada acontece, né? E a gente tem uma questão cultural no Brasil aqui que é doído, parece que para o cliente é doído pagar projeto, por informação, por conhecimento, né? Isso é uma coisa que me deixa assim bem chateado às vezes, né? Que, pô, mas um projeto é isso tudo? Claro que é isso tudo. Mas se ele soubesse quanto que ele vai economizar com um bom projeto... Exato. Mas ele, assim, a maioria das pessoas não menospreza o papel do projeto, e o projeto é o mais importante de tudo, é o ponto de partida, né? É de onde tu vai tirar todo o teu custo da obra, de onde tu vai saber se realmente aquilo que foi pensado vai dar certo para ele ou não, né? E daí, mas se eu fizer o projeto, eu ver que não gostou, não sei. Que bom que tu viu no projeto que tu não gostou. Imagina fazer a obra pronta tu não gostou. E daí não gostar, entende? Então, às vezes a maioria das pessoas elas menosprezam esse papel do projeto, né? Mas tudo é uma curva de aprendizagem, né? Mas por que tu acha que as pessoas eles pensam assim dessa forma? É cultura? Querendo economizar? Por que, Alfredo? Tu acha que isso acontece, cara? Eu acho que o brasileiro tem muito uma cultura do tocar, do material, do palpável, assim, né? Se ele comprar um tijolo, pô, tá com o tijolo na mão, assim, né? O projeto é um pedaço de papel, com um monte de letra e um monte de rabisco, entende? Eu penso que é isso, né? Não sei se eu estou enganado ou não, mas eu acho que é meio que isso, sabe? E projeto é diferente de 3D, né? Porque às vezes pega um 3D lindo, maravilhoso, mas vai ver o projeto... daí tem uns 3D aí que é loucura, né? O desafio, a lei da gravidade. E Alfredo, tu tá há mais de 10 anos já no mercado. Quanto tempo tá aqui na Anaframe agora? Aqui na Anaframe eu vou fazer um ano, assim, né? Eu entrei, saí um período, né? Que eu encabecei um outro projeto, não deu certo, eu retornei, eu vou fazer um ano aí, se contando. Então, antes disso, tu trabalhava sozinho, executando obra e... Isso, eu tinha uma construtora, né? Tinha uma construtora, executei algumas obras em drywall, executei bastante chalé, executei casa de alto padrão também, né? Teve a última obra, né? Foi a mais desafiadora de todas, foi um case bem bacana aí. Tu falou antes, né? E, cara, nesses 2014 até agora, dá mais de 10 anos já de experiência, qual foi a tua maior dificuldade em obra, cara, que tu viu assim? Dificuldade em obra? Cara, mas ampliação residencial sempre é um problema, né? Que a hora que tu tira o telhado de uma casa para subir uma toda estrutura reforma em cima, é um problema, né? É problema, né? E um dos maiores desafios, assim, sempre é quando tu tá exposto ao clima, né? Quando tu tá com a obra levantando ali, que tu não tem outras frentes de trabalho ainda, tu tá exposto ao clima, então essa janela de tempo aí, ela é meio complicada, assim, né? Porque então, o teu maior desafio hoje sempre foi o clima que tu enfrentou, assim. O clima, assim, sabe? Obviamente, né, que a questão da mão de obra, do dia a dia ali, de tu, né, fazer a pessoa que está executando pensar que nem tu, para tu conseguir traduzir a tua qualidade através das mãos dos outros, essa realmente é uma das mais difíceis, assim, né? O desafio técnico, né, do clima é uma coisa, esse já é um outro desafio mais né, na parte de gestão de pessoas e tudo mais, né? Que eu acredito que é o problema de 90% das construtoras hoje em dia, né? Eu acho que não só de construtora, né? De quase todo o mercado, o grande problema é a gestão, né? Hoje a gente vê quanto aço sai daqui, quanto obra tem, então eu entendo que obra tem. Sim. Então o que se torna mais difícil é gestão e pessoas, né? Gestão e pessoas, com certeza, né? Não tem como tu fazer sem pessoas. Então, tu trazer, né,
esse ímpeto, essa vontade de levar uma qualidade, de produzir e tal, para a mão da mão de obra num cenário, né? Obra é um cenário um pouco hostil, né? Apesar do steel frame ser bem mais leve, bem mais limpo, não deixa de ser difícil. De tu estar trabalhando debaixo do sol, carregando peso, né? Tendo que ler um projeto, tendo que pensar ali no meio daquele turbilhão de coisa. Então, esse é um cenário bem desafiador, né? Pra gente conduzir com as pessoas, né? E o steel frame é rápido, é limpo, mas todo mundo acha que é fácil, não é assim, né, Alfredo? Não é fácil, não se monta sozinho, né? Não se monta sozinho, tu tens que ter o conhecimento, tens que saber. E o steel frame, ele tá no detalhe, né, cara? Imagina só tu subir uma obra e tu esqueceu que em um painel tu não botou uma banda acústica, uma fita flash. Ou um parafuso. Um parafuso que é importante ter aquele parafuso lá, né? Isso, imagina, é um parafuso no meio de uma obra toda, é uma fita no meio de um todo. Então, cada etapa, né, tem que ficar atento aos detalhes e prestar muita atenção, né? Então tem que ser bem criterioso, bem chato mesmo, na verdade, né? E para a maioria das pessoas, principalmente para a mão de obra, isso, para que isso? Para que não sei o quê? Para que tanto zelo? Para que tanta coisa? Mas tem que ter, né? É importante, né? Uhum. E Alfredo, tu antes estava como construtor, né? Agora tu está aqui dentro da indústria, né? Uhum, sim. O que tu vê, qual é a maior dificuldade desses construtores hoje, que chegam aqui, parte técnica, né? A parte técnica. Cara, o que eu vejo é que tem muita gente querendo entrar no mercado sem entender o sistema a fundo, né? O que é o sistema? O sistema não é só o aço. O sistema tem toda a parte de revestimento. Cada revestimento tem uma característica. Cada característica vai atender a uma necessidade diferente, né? Cada isolamento térmico acústico, cada revestimento interno, compor esses materiais, né? Tu pegar e não ficar só placa base coat. Cara, tem gente que acha que o steel frame isso, estrutura, né? Placa base coat, ponto, entendeu? Não, a gente tem ali mais... Tem obra que nem vai placa, né? Tem obra que nem vai placa, então, assim, existe mais de 200 composições de parede, então essas 200 composições aí, elas vão atender a várias necessidades. Então, o que eu penso é que poucos construtores, né, têm esse olhar crítico da obra, do ambiente em que essa obra vai estar condicionada, da necessidade do cliente para aquilo ali, né, e fazer uma composição de parede correspondente à situação, né. Então, eu acho que falta... porque eu creio, né, que como a demanda está muito grande, muito orçamento, muita coisa, está virando meio que padaria, assim, né? E está faltando um pouco dessa... Falta o construtor, né? A pessoa que está lá do outro lado, entender o cliente para poder orçar o produto certo para aquele cliente, né? Parar, olhar para o cliente, né? Olhar essa obra, olhar tudo, né? Para tu oferecer uma solução efetiva, né? Porque senão tu vai fazer qualquer coisa, vai dar problema, né? Em 100 não vai dar problema, mas em uma vai dar problema, já vai acabar com a reputação daquelas outras 99, né? E Alfredo, desde a época que tu te formou lá atrás, né? Que ano foi que tu te formou? 2014 também? Não. 2017. 17? Uhum. Da tua turma, tem mais alguém que seguiu esse caminho do steel frame, que tu encontrou? Não. Só tu? Não. Por incrível que pareça, o meu coordenador de turma que seguiu no steel frame. Seguiu? Seguiu no steel frame, até ele me contactou esses dias atrás aí pra gente trocar uma ideia e conversar, pra dar uma ajuda, mas ele seguiu no steel frame, mas meus outros colegas, nenhum deles... E ele faz o que hoje? Construtora? É construtora. Construtora? Construtora. E, cara, qual é a capacidade hoje produtiva aqui hoje? Hoje aqui a gente está com 400 toneladas mês, né? Então tem uma capacidade... Então isso divide, sei lá, vamos botar aqui média de quantas toneladas aí por cliente? Quantos clientes que hoje que tu tem que... Chutando alto aí vai dar... Chutando alto, 400 toneladas, se dividir por 40 vai dar 100 mil obras, né? Não, dá 100, né?
Dá 100 mil metros quadrados, né? 100 mil metros quadrados. Dá 100 mil metros quadrados. Então, 100 mil metros quadrados, se dividir em casas de 100, dá 1000 casas, 1000 clientes. Então, é bastante coisa. Quantas assim. pessoas tem no grupo que te ajudam nessa parte técnica, assim? Na parte técnica, eu tenho uma pessoa na parte de detalhamento, né? Que a gente recebe o projeto e tem que traduzir para a máquina, né? Então, tem uma pessoa para fazer isso. E tem mais 5 vendedores e uma SDR. Né? Então, esse é o time que a gente faz a gestão aí. E hoje, tu chegou a se capacitar na parte de projeto? Ou hoje a tua experiência é mais de vivência mesmo? A minha experiência é vivência de obra. Vivência de obra? Eu não... Até teria que aprender, né? No início, vou pro projeto, mas eu não... Eu gosto mais eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro e gosto da obra, né? Do físico, vamos dizer assim, né? Mas na parte de projeto eu não entendo. Eu tenho uma leitura de projeto muito boa, eu consigo analisar, né, a estrutura e ver como que ela está se comportando. Mas eu acho que essa parte da vivência de obra, né? Com a parte de projeto, mesmo que tu não seja um projetista, expert, né? Mas junto com o projetista tu consegue, sim. Ajudar ele a fazer às vezes algum... Não, com certeza. Tem várias situações aqui que eu pego, né? E eu digo, cara, ajusta aqui que vai ficar mais fácil de montar, vai ficar mais... Né? Porque às vezes o projetista tá lá no automático também, né? Tá atrás do computador, ele não... Às vezes não vê uma solução ali, né? Não vê uma solução, ou tipo... Cara, que eu já peguei assim, um painel de telhado, um painelzinho de 20 centímetros no cantinho, assim, junto da coisa. O cara faz um painel inteiro, tipo, é muito, muito básico, fora várias outras coisas que eu já peguei, né? Mas é que às vezes, né, sem essa vivência de obra do projetista, pode acontecer algumas coisas nesse sentido. E como que tu vê o mercado, cara, assim, do steel frame? O que o Alfredo vê? O mercado tem muito para crescer, vai crescer. O que falta no mercado para crescer mais? O mercado está numa expansão assim absurda, né? E está numa expansão diante de uma necessidade, né? Isso que eu tô enxergando, não é uma novidade, que é uma modinha, que é uma coisa que pode ser passageira. É sólido, A gente está atendendo uma necessidade e está tendo um crescimento sólido, né? Qual é a necessidade que a gente está atendendo? Tempo de obra, né, que é o principal de tudo. A produtividade, que a produtividade da construção civil no Brasil é baixíssima. Né? Então, para atender toda essa demanda, todo esse déficit habitacional que a gente tem e de expansão que está para acontecer nos próximos anos, não tem como ficar na alvenaria ou numa construção convencional. Né? Então, o steel frame é uma coisa inevitável. Assim. Ele é inevitável. Está acontecendo... Né, tá numa ascensão assim meteórica e vai crescer muito mais nos próximos anos, sem a menor sombra de dúvida. Tem muito mercado, né? As indústrias que existem hoje, a gente olha e diz, poxa, mas tem tanta indústria, mas não vão dar conta, né? Não vão dar conta, porque uma característica do steel frame que às vezes a gente esquece é que ele é um método construtivo, né? Ele não é um jeito de construir casa. Ele é um método construtivo. Exato. Que tu vai fazer obras das mais diversas. Tu vai fazer uma casa completa de steel frame, tu vai fazer uma fachada de prédio, tu vai fazer só um mezanino, tu vai fazer só um telhado, tu vai usar esse método construtivo para edificar algo, né? Não necessariamente só uma casa. Tu vai edificar algo ou usar ele como complemento de outros métodos, né? Então, a gente conhecer os limites do steel frame para explorar ele dentro das outras soluções, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente está engatinhando ainda, mas que tem um futuro bem promissor aí pela frente. E cada vez mais as pessoas vão conhecendo, né? Exato. Sei lá, voltar 10 anos atrás, se falava de steel frame, aonde que tem uma obra de steel frame? Sim. Cara, tu não sabia onde tinha uma obra aqui. Exato. Hoje a gente sabe onde tem várias obras, né? Tem várias. Às vezes tu tá passando na frente de uma obra de steel frame todos os dias e tu não sabe que ela é de steel frame. Né? Não, hoje a gente já pega o carro, anda, tu passa na frente de alguma obra de steel frame. Com certeza.
né? Eu acho que um próximo passo que a gente deveria dar, né, no steel frame também seria a gente começar a combinar o steel frame com outros métodos construtivos. Eu acho muito interessante a gente combinar o steel frame com concreto armado, por exemplo. Sim. Tem situações que é mais fácil tu fazer ali uma parte de concreto armado e terminar o steel frame. Na verdade, tu já faz sempre. É, porque a fundação é concreto armado, né? A fundação é concreto armado. Mas eu digo né? dali para cima, né? Eu digo que tem situações que é mais fácil, mais conveniente fazer de concreto armado e complementar com steel frame e vice-versa. É, mas e volta daquela parte que a gente sempre fala aqui de educação, né? Uhum. Às vezes quem está projetando a obra lá, ele não sabe que dá para unir o concreto armado com o steel frame, né? O aço laminado com o steel frame. Exatamente. Às vezes ele tem uma solução muito mais fácil, mas por desconhecimento ele acaba não aplicando, né? Exatamente. Então eu acho que um próximo passo seria a gente começar a mesclar melhor esses sistemas, né? Para trazer mais produtividade, para ampliar ainda mais a área de atuação do steel frame e dominar aí tudo, né? E, Alfredo, tu trabalhou também com drywall, tu falou, né? Eu fiz algumas obras de drywall só, né? Então, pouca coisa. Pouca coisa, assim, né? O meu foco sempre foi o steel frame, né? Então tu saiu muito rápido do drywall pro steel frame. Isso, o steel frame. O drywall foi tipo assim, uma oportunidade que apareceu, deu bom orçamento. Precisava, né? Precisava naquele momento ali, peguei e fiz, entendeu? Mas nunca me interessou muito não, sempre mais o steel, porque eu gosto de coisa complicada. Eu gosto de resolver problema. Eu gosto de desafio, resolver problema. Então eu gosto, por isso que eu foquei no steel frame, né? Mas o mercado do drywall também está muito aquecido, né? Com certeza, né? O drywall agora, né, principalmente aqui no nosso litoral, o drywall está entrando com assim, uma enxurrada, né? O pessoal está aceitando muito melhor. Está entendendo que uma parede de drywall também tem que ser estudada, também tem que ter uma composição, também tem que ter alguém ali dizendo, tu tens que fazer desse jeito para tu ter o desempenho que é para o teu cliente não escutar lá do outro lado da sala e tal, né? Então, essa mesma coisa do conhecimento, né, de levar o conhecimento do steel frame também tem que ter com o drywall. Tem. Para ele difundir ainda mais, né? O steel frame ele meio que é primo do drywall ali, né? É uma coisa eles paralela, são totalmente né? diferentes, mas eles estão juntos, eles são né? parecidos, não. E o que falta é que a gente fala aqui agora, né? Desconhecimento, porque o cliente tem que falar o que ele quer e quem está do outro lado tem que saber o que oferecer para ele. Isso, né? Exatamente. Desempenho. Tem que saber que uma parede, né, que vai entre o quarto e a sala é diferente de uma parede que divide 2 apartamentos. Exato, né? Exatamente. Então esse conhecimento é que tem que ser levado, né? E principalmente o que é mais difícil nesse processo todo é tu mostrar para o cliente o valor que ele está recebendo quando ele está pagando por aquilo ali, né? Esse acho que é um dos principais desafios, né? Porque são coisas que não são mensuráveis numa planilha, né? Tu não tem como mensurar a satisfação da pessoa de estar num ambiente que tu não escuta o outro, né? Não tem como tu mensurar o conforto da pessoa de estar dentro de um ambiente que o ar-condicionado está trabalhando no baixinho, no mínimo, né? No mínimo do mínimo, fazendo o mínimo de barulho e tu economizando, tá ali, né? Economizando. Poupando. Então isso são coisas que é difícil de tu mensurar, né? Então tu fazer essa comunicação com o cliente do valor que ele está recebendo é um desafio. Mas às vezes o que acontece, tanto no steel frame quanto no drywall, até com outros materiais, às vezes o cliente ele é leigo, né? Isso. Ele pega aqui, ele vai na última linha onde está o orçamento. Pô, esse custa 100, esse aqui fica custando 80, eu quero mais barato, 80. Exato. Só que com esse 80 ele não está tendo desempenho, ele não está tendo tudo isso que a gente está falando agora, né? Exato. Então esse é um dos maiores desafios, assim, né, também, né, de tu mostrar esse valor que está ali
ele é abstrato, é um sentimento que tu tem, não tem como tu botar na planilha, né? Satisfação da acústica, né? Não tem. É que às vezes não importa o que tu coloca lá, né? Antes daquela última linha. O cliente, às vezes, ele não entende nada. Exato. O que tu botar lá pra ele, ele só quer saber o valor lá. Ele te mandou o projeto, tá, isso aqui é, isso que eu tô comprando. Mas no drywall, assim, a gente tá num processo, né, de captar as construtoras e levar justamente esse conhecimento para elas, né? Então a gente está oferecendo a eles assim, tipo como se fosse um mini curso assim, para falar mesmo uma conversa bem técnica, né? Para falar das características de como que compõe, como é que não é, como é que não é, e captar esse cliente que está no início da obra, está no projeto ainda, porque quando tu tá ali na fundação e tu projetou considerando o drywall, aí tu tens uma economia real, né? Imagina tu sair de uma parede que pesa 150 kg por metro quadrado para uma parede que pesa 50. Então, é 1/3 do peso. Temos um alívio de fundação gigantesco, né? Fora toda a parte de organização de obras, gestão de resíduos, né? Risco de funcionários, né? Enfim, tem todo um outro ecossistema aí envolvido ali que daí sim te traz uma economia real, né? E daí o construtor vai conseguir olhar lá na última linha e dizer, não, realmente... Só que ele tem que estudar antes, né? Ele tem Pensar, tem que ter um projeto. Ele tem que estudar antes. Se ele vê o preço do drywall, o preço do tijolo, obviamente que ele vai optar pelo tijolo, né? Não adianta ele ver esse preço quando a obra já tá aqui, tá na hora. O que eu vou usar? Tijolo ou drywall, né? Ele vai optar pelo tijolo. O melhor dos mundos é a obra ser concebida considerando o drywall, né? Existem algumas situações também que o pessoal está optando pelo drywall no meio do caminho para adiantar cronograma, porque atrasou, deu um monte de problema, né? Que é coisas que a gente já conhece da construção convencional e teve que migrar no meio do caminho para a construção industrializada para atender essa Mas demanda. Não é para isso que serve o sistema, né? Para recuperar tempo de obra, né? Não é para isso que serve o sistema. É para tu ganhar, né? Já lá no início, né? Não é para tu apagar incêndio, né? Mas... né? Também... E Alfredo, 10 anos no mercado, né? Tem experiência como construtor, tá aqui como gerente comercial técnico. Tu vê o Alfredo futuramente fazendo outra coisa ou é isso aqui que tu quer para ti? É isso que tu tem paixão? Sim, ó, eu atendendo as pessoas aqui, atendendo todo mundo aqui, eu vejo uma necessidade do mercado de gestão de obra. De pegar esse cara que, o sistema é bom, mas ele não sabe onde comprar, o que comprar, como comprar, né? Pegar esse cara pela mão e dizer assim, a tua obra merece isso, isso e aquilo, isso vai custar tanto. Não dá, não, vamos mexer aqui, pegar esse cara pela mão e levar ele, conduzir ele até ao final da obra, sabe? Então eu acho que... Tu vai ajudar o cliente que não conhece o sistema a fazer uma gestão, não uma administração, uma gestão do que ele precisa. Isso, gerir o que ele precisa, né, para ele conseguir a obra dele obtendo todas as vantagens do steel frame, entende? Então eu estou vendo uma lacuna no mercado disso, não só de cliente final, como de construtoras, né, de pessoas que às vezes querem produzir mais, querem produzir melhor, né, com o sistema e não estão sabendo como administrar isso, como que funciona o ciclo de compra, o ciclo de trabalho, né, que tudo acontece muito mais rápido, tudo acontece muito mais dinâmico, né? Então não só um cliente final como construtoras, né, que querem migrar para o sistema, todo esse pessoal que quer, né, desfrutar dessas vantagens do steel frame de uma maneira bem saudável e rentável, né? Então eu acho que eu atenderia bem essas pessoas, assim, sabe? Então esse teu foco lá no futuro é fazer gestão de... Isso. Não sei se é de obra ou de cliente. Olha, eu acho que seria a gestão da obra mesmo, né? Acho que seria a gestão da obra mesmo, né? Pegar esse cliente e gerir a obra para ele, né? Mostrar para ele como é que... Mas obras voltadas ao mercado de construção a seco, né? Sim, steel frame.
Steel frame, né? É o que eu sei fazer, né? É o steel frame. E é o que eu... E assim, ó, tem uma coisa que eu defendo o sistema, tá entendendo? Eu defendo o sistema. Eu já briguei com o pessoal aqui já muitas vezes para defender o sistema. Geralmente eu ganho, né? Tá bom. Mas eu brigo sempre pelo sistema porque eu acredito muito, assim, sabe? Que é uma coisa que quem constrói uma vez com o steel frame nunca mais quer construir com tijolo, né? É que tu sabe que é consolidado, né? Funciona. Sim. E quando não funciona, tem alguma coisinha no meio do caminho ali que alguém fez errado. Não foi o sistema que fez errado, né? Sim. Alguém fez errado, né? Então, essa lacuna no mercado, eu tô vendo até de algumas construtoras especializadas em steel frame mesmo. Às vezes estão com tanta demanda, estão terceirizando, e às vezes esse terceiro não sabe direito e tá manchando o nome dessas construtoras grandes, assim, sabe? Então, já peguei algumas situações assim que eu fiquei meio apavorado, assim. Isso vai existir, né? Acho que como em qualquer outro mercado que está crescendo, né? Sim. Vai ter as pessoas que vão começar sem saber, que vão errar. Sim, com certeza. Isso é um processo, né? Com certeza, exatamente. Faz parte do processo de tu errar. Se eu voltar no tempo, eu errei bastante também. Com certeza, eu também errei. Para estar acertando hoje. Não, com certeza. Eu também já consertei obras que eu fiz lá no início, lá também, já fiz reforma, já vi que aquilo ali não dá certo, vi que aquele material para aquela situação não dá e segue em frente. Isso ninguém é isento, né? Todo mundo é passivo do erro, né? Exato, exatamente. E Alfredo, tu trabalhando com obras, né? Eu costumo falar que a gente tem horário... Que a gente sai cedo de casa e não tem horário para voltar, né? Para voltar, exato. E como que tu lidar com isso? A tua esposa, né? Como que vocês lidam com esse negócio? Que a gente tem horário para sair, né? Sair cedo, mas não tem horário para voltar. Semana passada eu fiquei de terça até sexta-feira em São Paulo, né? Semana passada, por conta de obra, né? Não, a esposa já está ciente do que é e do grau de importância, né, do que é uma obra, né, de tudo que é envolvido. Então, se precisa, a gente tá lá, não tem muita... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a gente pega, a profissão, né? Pega, vai e faz, né? O importante é fazer acontecer, né? E, Alfredo, como tu está há 10 anos no mercado, tu pegou também toda essa transição, né, de obra que era feita com perfil stick, no meio disso tudo começou a aparecer o engenheirado, né, que mesmo a gente que estava no mercado, o que é engenheirado? A gente foi aprender sobre isso. Como que tu lidou com isso, assim? Cara, eu vou dizer para ti que eu já comecei no engenheirado já. Direto no engenheirado? Já direto no engenheirado, porque como a gente, na época, né, as primeiras obras que eu fiz, a gente já fez 4 casas em sequência, assim, né? Então, na época a gente já comprou o perfil engenheirado da Smart Sistemas, não era Espaço Smart, era Smart ainda, né? E daí a gente montou uma linha de produção dentro de um galpão, então a gente visitou algumas fábricas, visitou um monte de pessoal, de fornecedor e tudo mais. Tu painelizou antes de levar para a obra? A gente fez todo o 2D antes, né? Todo o recorte de revestimento, tudo antes, a gente só levava para a obra, só verticalizava, né? Então, dessa maneira a gente conseguiu, na época, minhas primeiras obras, assim, né? A gente conseguiu em 5 pessoas montar 4 casas de 89 metros quadrados em 4 meses, né? Pronto, acabado, assim. Então, deu um resultado bem interessante, assim, a gente montar, painelizar num ambiente controlado, levar para a obra e tal, foi uma experiência bem legal. Isso é uma das coisas que eu mais acho incrível no sistema, sabe? De tu fazer isso, de chegar lá e todo mundo duvidar que vai dar certo, né? E chega lá, pum, é perfeito, né, Alfredo? É bom, né, cara? Quando tu pega um painelzinho daquele que tá no meio, assim, né? Que tu vai lá, encaixa ele entra bonitinho, né? Isso é muito satisfatório, né? Mas sempre tem pessoal na obra lá que tá olhando, não, isso aí não vai dar certo. Eles ficam olhando, eles ficam, e não é que deu certo. Sempre tem a turma que duvida, né?
Isso é normal. Eu fiz uma obra onde tinha tesoura e tinha o berço bem certinho, né? E o próprio cliente olhou e disse, não que isso vai encaixar e vai. Quando a gente encaixou lá, ele disse, cara, eu jurava que isso não ia dar certo. Sim. Porque encaixou e foi bem certinho, né? A precisão dimensional do steel frame é uma coisa encantadora, né? Porque, cara... O projeto é em milímetros, né? O projeto é em milímetros, então, né? quando acontece um erro, é em milímetros, né, Alfredo? Exatamente, é em milímetros. Então, tipo, às vezes... já peguei, assim, do painel, não tá encaixando, mas de graça que é essa que o cara coloca, de eu ir lá, dar um zoom no projeto e ver que no projeto tem um perfilzinho entrando por dentro do outro, assim, sabe? Às vezes a montagem ficou errada, né? Mas, tipo assim, o cara projetou meio que com um perfil entrando dentro do outro. Pô, tá aqui, daí o cara tem que ir lá, fazer um ajustezinho e seguir o baile, né? Mas, assim, se não tá encaixando, é porque alguma coisa tá errada, não adianta. E, Alfredo, tu acha que a profissão de pedreiro vai acabar? Não. Acho que não. Ela vai reduzir muito, né? Eu acho que vai ser, tipo... Vai ficar escassa, assim. Vai ficar muito escassa, né? Até porque não vai ter mais a necessidade de ter um pedreiro, mas eu acredito que não mas se pegar hoje a idade média, acho que já passa de 35 anos, né? Já Os passa pedreiros, de 35 né? anos. Mestre de obra já passa de 45, se eu não me engano, né? Mestre de obra, né? Que é um dos mais importantes, né? É o mais importante, até mais importante, né? Que o engenheiro, né? Com certeza. Mestre de obra. Com certeza. Eu creio que não vai terminar, vai reduzir muito, né? Como eu falei para ti, assim, tem coisas que o steel frame não vai atender e a alvenaria vai atender e tá tudo bem, porque tem um método construtivo para isso, né? Para cada coisa, né? Mas são métodos diferentes, né? Às vezes um funciona para uma coisa e o outro não vai dar certo. Exato, não dá para tu ficar, né, bitolado, fixado numa coisa só, porque tem aí no mercado, vamos usar, né? Mas eu penso que pedreiro não vai deixar de existir, não. E fechamento externo, quando a gente fala de fechamento externo, né? O que tu gosta de usar nas tuas obras, quando tu que executava? O que tu gostava de usar como fechamento externo? Cara, eu trabalhei com todos os fechamentos da LP, com LEP, painel H, com side vinílico, o alemão, o americano. Trabalhei com placa da Brasilite também, daquela junta invisível, não sei se na época que eles tentaram emplacar isso ali. Trabalhei com placa da Proforte, trabalhei com Glasrock, trabalhei com todos esses aí, mas o que eu mais gosto, não é o mais fácil de fazer, mas é o mais eficiente no meu ponto de vista, é o sistema AFES. É melhor, né? Eu também gosto do AFES. Para mim é o melhor. Melhor custo-benefício. Se for ver o custo do material, ele meio que se equipara a uma Glasrock, por exemplo. Ele não sai muito mais caro, a mão de obra sai mais cara. Com certeza. Então, tu tem um custo um pouco maior na mão de obra. Na mão de obra. Mas, cara, em questão de material, não é nada absurdo. Exato. Então, vale a pena, né? O material, ele não é mais caro, né? Mas o resultado que tu tens é muito melhor. Porque, cara, tu tá tirando o calor da estrutura, tu tá tirando a chance de dilatação já aqui no EPS. O EPS é um material extremamente estável, ele vai absorver essa diferença de temperatura, não vai chegar lá na estrutura. E daí vai evitar uma série de patologias, vai aumentar o teu desempenho térmico e acústico assim enormemente. Então, sem sombra de dúvidas, o sistema AFES é o que eu sempre recomendo, né? Daí a variação do colado ou fixado vai depender muito do ambiente, né? Por exemplo, lá em Urubici eu optei por fazer ele colado, para justamente criar aquele pequeno vazio ali entre o substrato e o EPS. Aquele suco que cria ali, né? Isso, porque a amplitude térmica é muito alta, né? Tu tá ali com -2 ali de noite, chega, sol em cima da estrutura. Vai condensar em algum lugar. Vai condensar ali no meio, não vai chegar lá dentro da estrutura, não vai mapear essa estrutura no revestimento externo. Então, eu fiz essa opção por causa disso. E daí aqui no ambiente mais aqui para o litoral, onde a gente não tem um gradiente térmico muito alto, fazer o parafusado, né?
que é mais fácil de aplicar, enfim, então transitar entre esses dois aí, né? Tá, a gente falou, tu se apresentou e tu tá falando agora de Urubici, mas onde é que eram as tuas obras? Onde tu executou e de onde tu é natural, né? Tu não falou? Sim. Tu tem um sotaque de manezinho da ilha. Sim, eu nasci em Florianópolis, né? A família do meu pai é de Florianópolis, mas eu fui criado em São João Batista, né? Que é uma cidade aqui entre Tijucas e Nova Trento. É terra do calçado, né? Terra do calçado, exatamente. Então, foi ali que eu comecei a trajetória com steel frame, né? Comecei as obras ali, executei obras em Tijucas, em São João, Tijucas também, executei em Perequê, né? Executei lá em Urubici, executei obras em Ilhota também. Então, tem alguns... Mas tua base era aqui, aí? Isso, minha base era aqui. E tu levava tudo painelizado para essas obras? Quando eu estava, na época que eu trabalhava de empregado, vamos dizer assim, né, lá na Sonho Real, né, que era a empresa que eu trabalhava, daí a gente tinha toda essa estrutura de galpão e tal, caminhão, daí a gente levava tudo painelizado. Quando, né, eu coloquei minha construtora, daí a gente montava em loco mesmo, né? Em loco. E, Alfredo, se tu pudesse hoje, o Alfredo de hoje, né, voltasse um tempo pro Alfredo lá atrás, né? E tu imaginaria que tu trabalharia com construção a seco? Porque tu entrou para engenharia que tu nem imaginava... Isso, Tu não sabia direito o que era steel frame, drywall, né? Eu entrei na engenharia quando começou o curso de engenharia só no período noturno, né? Que antes engenharia era período integral, né? Então, para mim, era uma realidade muito distante. Tipo assim, ser engenheiro... Financeiramente, tu tinha que trabalhar, né? Não tinha como, né? Então, a primeira oportunidade que teve, tanto é que eu sou formado na segunda turma da Unifeb, né? Então, quando eu entrei para engenharia, vou ser engenheiro. Tô com a vida feita, né? Vou ficar rico, né? Vou ficar rico. Esse era o pensamento meu e de todo mundo que estudava comigo. Todo mundo que vai fazer faculdade, né? A hora que eu me formar, vou ficar rico, né? Sim, mal sabia eles. Então, daí quando eu entrei para engenharia, eu queria ser engenheiro, né? Sei lá, fazer projeto, provar na prefeitura, sei lá, essa coisa toda assim, né? E daí lá na faculdade eu tive uma palestra, né? Até uma palestra que foi com o Ari. Com o Ari? Foi com o Ari, e eu digo, e como eu gosto de coisas novas, gosto de coisas diferentes assim, né? Eu digo, cara, é isso aí que eu quero. Acabou. Daquele dia em diante eu só fiquei com a cabeça no chão. Tu já começou a buscar isso pra... E daí, as coisas da vida foram se alinhando pra isso. Daí, lá dentro da própria Sonho Real que eu trabalhava, surgiu essa... E aí tu já foi... Daí eu já disse, cara, vamos fazer já essa obra aí, é bom pra caramba, não sei o quê. Daí eu e o Léo, que era o dono, né, um grande amigo meu, a gente viajou, foi atrás, né, fomos pra Curitiba, conhecemos o pessoal da LP, a gente fez uma pesquisa grande assim até materializar de fato as obras, né. E tua trajetória profissional, então, foi nessa empresa, como é que era o nome? Casa Sonho Real. Sonho Real, depois tu empreendeu. Casa Sonho Real, depois eu empreendi. Eu dei uma pausa ali com o steel ali entre 2018 até 2020 ali. E daí eu trabalhei com obras de infraestrutura, pavimentação, tubulação, loteamentos e tal, né? Até eu construir minha casa. Quando eu fui construir minha casa... Tu construiu de que a tua casa? Eu não sabia se eu ia construir para vender ou se eu ia morar nela. Daí o meu corretor disse, cara, para vender essa casa de steel frame vai ser complicado, não sei o que, tal. Isso lá em 2020, né? Digo, a contragosto, fiz de alvenaria. Levei 1 ano e meio para fazer uma casa de 92 metros quadrados. Foi nessa obra que eu disse, não, eu vou voltar... Acabou eu vou agora. voltar com o steel frame, eu vou colocar uma construtora para mim, porque não é possível que uma obra desse tamanho, não tenha nada complexo, uma casa bem tranquila de fazer, leve 1 ano e meio para fazer. Tá louco? Não existe isso. E daí, de lá para cá, daí eu retornei com o steel frame, com a minha construtora e tudo mais, e a gente tá aí, seguindo na trajetória. Que legal. Ô, Alfredo, a gente, quando tá chegando no fim, a gente sempre deixa uma mensagem, né? Quem está assistindo aqui e gostou do Alfredo, para te deixar para essas pessoas, quem quer chegar onde o Alfredo chegou, né, ou quem gosta do Alfredo, uma mensagem para essas pessoas.
Assim, pessoal, eu sou um cara aficionado pelo steel frame, gosto do steel frame. Acho que ele vai solucionar muita coisa de obra, vai solucionar vários problemas do Brasil como um todo, assim, de moradia, de produtividade, eu acho que é um caminho sem volta, né? E eu, né, estou fazendo parte disso e quero fazer parte disso de uma maneira mais contundente ainda, ajudar mais pessoas a ter esses benefícios e melhorar a vida de quem estiver próximo e optar pelo sistema. Então, Alfredo, quero te agradecer. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade aí, tá falando aí, de expor aí toda a minha trajetória e tudo que eu sei. Que legal. Pessoal, terminamos mais um Fala Frame. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente. Um grande abraço. Abraço. Tchau.